Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Inicialmente, agradecer a presença de todas. É um prazer ter esse grande encontro para o lançamento, né, esse webinário de lançamento do nosso projeto Ilera Egbé Dudu. Inicialmente, não só agradecer a audiência, né, espero que todos e todas estejam bem, seguros e seguras e segures, e com saúde. Agradecer às pessoas, né, que estão nesse momento, estiveram e estão conosco na construção dessa atividade e nesse processo do projeto que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho. Agradecer às convidadas, né, que estão conosco nessa e muitas outras, né, empreitadas no enfrentamento ao racismo, na saúde, na vida da população negra. Então, um agradecimento enorme, porque a gente sabe o quanto é difícil para cada uma de nós estarmos, né, ajustando nossas agendas para se fazer presente naquilo que é importante, né? Muitas vezes a gente não consegue, não porque não considera a importância, mas a gente não consegue porque são muitas demandas que estão aí no nosso fronte, né? Então, fazer esse grande agradecimento, nomeadamente a Eliane Metério, a Joilda Néria, a Dandara Ramos, né? Então, inicialmente também, aí estou com vários inicialmente, porque são de vários, né, de vários lugares que eu estou iniciando a fala, dizer que saúde da população negra é saúde coletiva. E por isso que a gente constrói um projeto chamado Ilera Egbé Dudu, porque é um projeto que essa forma de pronunciar em Urubá significa saúde da comunidade negra, porque nós somos uma comunidade de destino. Então, a gente precisa de todas e todes bem, né, com saúde. Viver a vida plena é viver sem racismo, e a gente está na direção dessa construção, por isso que todas nós estamos aqui a essa hora, sonhando, né? E o projeto Ilera é mais um sonho que a gente coloca aqui para a sociedade. Então, esse projeto, ele acontece, né? É uma iniciativa da Associação de Pesquisa, a IALETA, por meio do Laboratório de Justiça Reprodutiva e Saúde. Eu queria rapidamente, eu não vou me alongar, porque a mediadora não pode fazer o papel, né, de ser tão longa na sua fala e na sua apresentação. Eu queria rapidamente mesmo poder apresentar para vocês um pouco do que é esse raio de sol, que é a Associação de Pesquisa IALE, né? Então, a gente tem um processo de 5 anos, estamos fazendo, e queremos cada vez mais que as pessoas conheçam o raio de sol e peguem um pouquinho dessa semente solar. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, fazer a minha apresentação. Estou fazendo. Vocês estão, né, visualizando aqui a minha apresentação, a Associação de Pesquisa e a Leta, né, lembrando que ela né, que é essa associação, o que é e quem é essa associação, para além de o mais importante, que é um raio de sol. É uma instituição científica tecnológica, né, de inovação, né, sem fins lucrativos, uma sociedade científica e tecnológica registrada no Conselho, no CNPq, aqui no Brasil, uma organização observadora do quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, membro da Aliança para a Pesquisa e Adaptação Climática na América Latina, e integra a aliança, uma aliança global sobre saúde materna, neonatal e infantil. A Confluência, a gente inicia a nossa história em 2020, fazendo um estudo, né, iniciando pesquisa e estudo sobre desigualdades e impactos e efeitos nas mudanças climáticas nas capitais da Amazônia Legal. E, posteriormente, a gente expande para a região Nordeste e o semiárido.
Né? Nosso principal objetivo, os principais objetivos de nossos estudos, pesquisas e capacitação são construir bases técnicas e científicas para a implementação de políticas e estratégias e planos de adaptação climática do local global, mas a adaptação climática abriu o portal, mas a gente segue aí com outras frentes que são importantes também para a Associação de Pesquisa e Alerta. Nosso propósito, nossa missão, nossa visão, nossos valores estão pautados naquilo que acreditamos na transformação do mundo pela ciência comprometida com a humanidade. Até 26 seremos referência nacional, essa é a nossa visão e nossa ousadia, estamos aqui 26 fazendo isso. E é uma construção coletiva, confluência de ideia, com transparência, compromisso com a comunidade e a ciência para todas as pessoas e de todas as pessoas. Esse é o nosso raio de sol, né? Então a gente pensa a partir da ciência que a gente pensa, tem pesquisa, tem formação, tem incidência e tem comunicação. Somos nós, né? A coordenação, confluência, mas a gente tem uma equipe enorme, e aqui a gente agradece muito a todas que estiveram com a gente aí, estão com a gente nesse processo desse evento que se inaugura hoje. Né? Então, somos nós, Andréa Ferreira, eu, Emanuele Góes, Diosmar Filho, Gel Nunes, Rejane Glauci e Emerson Serra. E o projeto Ilera Guibé Dudu, ele está dentro, pertence, né? Pertence, tem um lugar que ele pertence à unidade Laboratório de Justiça Reprodutiva e Saúde, que tem a minha coordenação e a vice-coordenação de Dandara Ramos. Dandara, que estamos em vários lugares, sim, somos assim mesmo, porque é fundamental e necessário. Dandara Ramos e Dr. Leonildo Silva. E agora eu vou... E aí, Andréa vai apresentar o projeto, eu não vou falar muito do projeto, porque a gente vai ter Andréa apresentando o projeto. Agora eu queria rapidamente, estou não querendo, agora tem um negócio aqui marcando meu tempo, então eu estou organizada, não vou atrapalhar ninguém, viu, Andréa? Não vou atrapalhar, consumir o tempo da apresentadora. Eu queria apresentar as convidadas, falar um pouco de cada uma, né, e na próxima, né, quando a gente chamar, não precisar fazer essa nova apresentação na hora que chamar para a fala de cada uma, né? Deixa eu buscar aqui, então. Eliana Metério dos Santos, Eliana Metério, que a gente aí, Eliana é uma grande referência do movimento de mulheres negras, do movimento negro, né, do movimento LGBT, e ela nos faz apresentar, né, abrilhantar a sua presença no nosso webinário a partir do Conselho Nacional de Saúde. Eliana é historiadora, especialista em gênero e raça, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é conselheira titular do Conselho Nacional de Saúde, articuladora nacional da Rede Candace de lésbicas e bissexuais negras e feministas. Atualmente ocupa a vice-presidência da Associação Brasileira de Gay, Lésbicas e Bissexuais, Travesti e Transsexuais, integrando ainda a junta diretiva do Fundo Emergente da América Latina. É pesquisadora aposentada do IBGE. Então, né, tem uma pessoa que passou por essa jornada que a gente tanto discute no nossas pesquisas, né, dentro dos estudos da epidemiologia. Também temos a nossa querida Joilda Neri. Joilda é uma doutora epidemiologista e que hoje está diretora, né, do Instituto de Saúde Coletiva. Mas, para além disso, né, doutora Joilda, é professora adjunta, né, do Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, docente permanente do programa de pós-graduação do mesmo instituto, e da Universidade Estadual de Feira de Santana, pós-doutora pela Fiocruz, mestre e doutora em saúde coletiva, possui graduação em biomedicina
pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Atualmente coordena e atua em projetos de pesquisa e extensão com foco na saúde da população negra e o efeito do racismo na população em situação de rua e população quilombola, né? Atua também nas áreas de doenças relacionadas à pobreza, especialmente tuberculose e hanseníase. E Dandara Ramos, né, nossa parceira, Dandara Ramos é psicóloga, não tem aqui não, mas eu sei, é psicóloga, epidemiologista, doutora em saúde coletiva, professora de saúde coletiva da Universidade Federal da Bahia, integra a vice-presidência da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ABRASCO, né? Pesquisadora sênior e aleta, né? Pesquisadora associada do Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde, DACS Fiocruz, Bahia, e membro da Academia de Ciências da Bahia. Membra não, vou usar essa palavra, é muito, o gênero requer uma outra palavra para isso. Integrante do Comitê Científico do Núcleo de Ciência pela Infância. Eu não me apresentei, não foi? Eu cheguei já muito emocionada com esse grande encontro e com esse grande projeto que se inicia. Eu sou Emanuele God, sou enfermeira de formação, doutora em saúde pública com ênfase em epidemiologia e com muitos chapéuzinhos para colocar, mas o chapéu hoje que me cabe todinha é da Associação de Pesquisa IALETA, né? Sou coordenadora do Laboratório Justiça Reprodutiva e Saúde e faço parte da coordenação científica. Tá bom, tá? Eu sou só um mediador, então tá bom por aqui. Eu agora, Andréa, vou logo passar para a Andréa fazer a apresentação dela e falar um pouquinho de ideia rapidinho. A gente termina cometendo esse, né, dentro de casa, o tal do santo que não faz milagre. Andréa fala da mini bio dela também. Andréa é nutricionista, doutora em saúde pública com ênfase em epidemiologia. Andréa é também coordenadora da coordenação científica da Associação de Pesquisa IALETA, né? Está liderando junto comigo esse projeto ILERA e outros tantos projetos dentro da Associação de Pesquisa IALETA. Andréa é pesquisadora associada do SIDACS, Fiocruz, Bahia, e tem se engajado em muitas agendas na discussão das desigualdades raciais em saúde. Mas ela é uma experta em segregação, moradia e saúde, em doenças cardiovasculares e mudanças climáticas em contexto de desigualdades. Então, André, agora é com você. Você tem 20 minutinhos, né? Eu não preciso ficar chamando a atenção, porque a gente agora tem uma coisa que avisa para a gente, é mais chique. Então, vamos seguindo agora com a sua apresentação. Uma boa jornada para a gente aqui hoje. Muito obrigada, Manu. Boa noite a todas as pessoas. Boa noite, mais uma vez, a Emanuele, a Joilda, a Eliana, a Dandara, que nos acompanha aqui hoje, que estamos juntas nessa jornada de apresentação. Adorei esse timer, que eu vou ficar de olho nele, porque a chance de passar é grande. Quem me conhece sabe, mas eu vou tentar me ater a essa nossa jornada aqui para termos tempo para dialogarmos, para também confluirmos nessa jornada tão linda que estamos construindo com várias parcerias, como Emanuele muito bem falou, desse projeto que é um sonho que estamos gestando e colocando para caminhar. Então, hoje a minha missão aqui é falar sobre esse projeto chamado Ilere Bedudu, Desigualdades Raciais e os Impactos do Racismo na Saúde da População Negra, Avanços e Desafios das Políticas de Equidade no Brasil. Então, esse é um projeto que é realizado pelo Laboratório de Justiça Reprodutiva e Saúde da Associação de Pesquisa IALETA, que está ancorado no nosso programa de formação IALETA, também em parceria com o Stride e com a Georgetown University também.
Então, esse projeto Ilera, né, carinhosamente como chamamos, é um projeto que nasce dentro dessa ideia de um consórcio multicêntrico, dentro desse projeto chamado Transformação Estrutural contra o Racismo, a Desigualdade e a Discriminação, exemplares na saúde global, também conhecido como STRIDE. Então, o STRIDE, ele é uma iniciativa multicêntrica que é comissionada pela comissão O'Neill da revista científica Lancet e que parte dessa ideia de identificar melhores práticas e estratégias antirracistas que possam ser acionáveis por meio de investigações e consultas entre países, ilustrando diversas formas de sujeitas intervirem no preenchimento das lacunas que existem em termos de equidade em saúde, por meio do combate à discriminação estrutural. A ideia do STRIDE é, a partir desses 5 pilares estruturantes, que são os cuidados e os sistemas de saúde, governança e finanças globais, governança e políticas estatais, emergências e crises, dados, tecnologia, investigação e desenvolvimento, pensar estratégias envolvendo alguns exemplares de países para que esses exemplares eles possam ser compilados e compartilhados e servirem de inspiração para outros países no sentido do avanço da agenda de equidade em saúde no mundo. Nesse sentido, o projeto ele se baseia em 3 pilares fundamentais. Então, o STRIDE ele quer identificar esses casos exemplares pensando intervenções importantes e de sucesso na agenda de equidade em saúde, pensando os cenários que implementaram, quais foram as experiências exitosas, quais foram as políticas, as práticas, as leis de enfrentamento ao racismo que foram implementadas. E o segundo pilar é investigar quais são os determinantes e os mecanismos de sucesso. Então, pensar diante desse arcabouço político, jurídico, implementado nesses países, quais são os determinantes, os marcadores que vão contribuir para impulsionar esses resultados positivos a partir dessa perspectiva de equidade em saúde. E o último pilar do projeto é refletir a partir de que perspectiva a gente consegue pensar num processo de aprendizagem. Então, como esses aprendizados, como esse arcabouço de políticas, de leis de enfrentamento ao racismo nos países podem servir de inspiração, de coaprendizagem entre os países participantes do STRIDE, mas também como isso pode impulsionar outros países a adotarem esse arcabouço jurídico, político e de implementação de melhorias que vão contribuir para a equidade em saúde. Então, esses são os 3 pilares principais do projeto STRIDE e eles são ancorados nessas 2 estruturas, né? Então, o projeto STRIDE como um todo, ele se baseia em todo o histórico e o legado de opressões contemporâneas que as sociedades vivenciam a partir desse arcabouço teórico envolvendo o racismo, as suas manifestações e os vários marcadores de opressão que conformam as sociedades, e a partir da perspectiva interseccional compreender como esses mecanismos eles estão colocados no dia a dia das pessoas negras e como é que isso vai condicionando as possibilidades de um viver com qualidade. Então, são esses 2 frameworks que o projeto se ancora, que são frameworks que dialogam com o que temos feito ao longo da nossa jornada na Associação de Pesquisa IALETA, e cada país participante do STRIDE ele vai adaptando essas perspectivas às suas realidades socio-históricas e políticas. Então, nesse sentido,
O STRAID, ele compõe esse arcabouço teórico e ele tem como exemplares, nesta rodada, 4 países: o Quênia, o Nepal, a Bolívia e o Brasil. No Brasil, a Associação de Pesquisa Ialeta é a responsável na elaboração e implementação desse projeto, Ilera Egbedudu, e a escolha, né, do Brasil para compor esse arcabouço de países com possibilidades de trazer todo o arcabouço teórico, todo o arcabouço jurídico e de políticas, e também pensar como o Brasil tem contribuído no avanço da agenda da equidade em saúde. O Brasil ele traz todo esse histórico, né, que por mais de 20 anos tem sido construído no país, pensando o Estatuto da Igualdade Racial, pensando a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Então, essas são experiências que o Brasil implementou, aprovou e que servem de coaprendizado também para outros países onde inexiste esse arcabouço de políticas públicas pensando a equidade em saúde. Aliado a isso, o Brasil também ele traz diferenciais quando a gente pensa o projeto STRIDE como um todo, que é a grande ecologia de dados que o Brasil dispõe, né? Dados abertos, de fácil acesso e, essencialmente, dados desagregados por raça, o que nos permite avaliar ao longo do tempo as desigualdades raciais em saúde, nos permite analisar os impactos das políticas de equidade nessas desigualdades, o quanto estamos avançando na agenda. Então, o Brasil traz esse diferencial dessa longa história de lutas para a implementação da agenda de enfrentamento ao racismo, principalmente na área da saúde, e também da possibilidade da disponibilização dos dados que nos permite evidenciar os efeitos do racismo na desorganização da vida e da saúde da população negra no país. Então, esses aspectos moldaram a escolha do Brasil para fazer parte desses exemplares de saúde global, e a partir desse contexto, a gente começou a refletir na Associação de Pesquisa Ialeta quais seriam os marcadores que gostaríamos de trazer para esse projeto, olhando esse contexto. E é nesse sentido que, olhando toda a história, os avanços que temos feito ao longo dos anos, pensando a saúde da população negra no Brasil, que a gente, a partir dessa visão, analisa quais seriam os melhores indicadores para compor esse projeto, olhando a saúde da população negra. Então, olhando o racismo como esse desorganizador da vida da população negra no Brasil e, em particular, evidenciando os seus impactos na vida das mulheres negras no Brasil, lançamos mão de indicadores de saúde que pudessem refletir esse papel do racismo e das suas manifestações na saúde das mulheres negras no Brasil. E assim a gente escolhe nesse projeto focar na saúde sexual e reprodutiva das mulheres negras, analisando toda a trajetória das políticas de equidade, mas também as políticas associadas à saúde das mulheres no Brasil, para que a gente possa construir esse panorama de políticas implementadas ao longo dos últimos 20 anos, mas também analisando como todo esse arcabouço de políticas vai influenciar e modelar essas tendências em desfechos de saúde específicos, né? Então, são vários os desfechos que a gente poderia trabalhar, mas neste projeto escolhemos trabalhar com desfechos chamados desfechos sentinela, né? Então, pensando em um país onde você tem uma estrutura de cobertura nacional de saúde a partir do Sistema Único de Saúde, olhando as políticas de equidade em saúde implementadas
como é possível analisarmos esses eventos sentinelas que deveriam ser, em sua maioria, preveníveis, olhando essa estrutura e esses arcabouços que temos na garantia da saúde das mulheres negras no país, como é que estamos em termos de perfil epidemiológico e de tendências temporais, olhando esses indicadores de saúde. Então, escolhemos trabalhar com esses indicadores de mortalidade materna por causas diretas, mortalidade infantil e casos de sífilis detectados na gestação. Então, são eventos em saúde, na sua grande maioria, preveníveis e, quando ocorrem, como é o caso da sífilis, tratáveis. Então, olhar esses eventos, né, que são passíveis de prevenção, tratamento e de evitabilidade do óbito, como é o caso da morte materna e da mortalidade infantil, pensar como o racismo ainda segue estruturando a sociedade, o serviço de saúde, as estruturas de saúde, de forma a manter as desigualdades, olhando esses marcadores de saúde, quando comparamos a população negra e a população branca, quando olhamos essas desigualdades raciais na saúde materna e infantil e nos casos detectados da sífilis na gestação, esse projeto ele se ancora nesse processo para analisar como estamos e o que precisamos ainda fazer para avançar no enfrentamento do racismo na saúde. Assim, esses objetivos, eles estão interligados entre si. Esses objetivos, eles compõem, né, essa grande roda de conhecimentos que queremos trazer para pensar o projeto Ilera. Então, esse projeto nosso, Ilera, se ancora numa análise epidemiológica dos dados, no mapeamento e na análise de políticas de equidade a partir de uma análise documental, numa revisão de literatura para compreendermos o quadro de produção e investigação na área e também se ancora no pilar de disseminação e engajamento a partir desses estudos que serão produzidos no projeto. Então, nesse sentido, o projeto ele visa analisar essas tendências temporais e a magnitude das desigualdades observadas nas taxas de mortalidade materna e infantil e na detecção da sífilis durante o período gestacional, desagregadas por raça-cor, no Brasil e nas 5 regiões, nesse período de 2009 a 2024, olhando, né, os períodos de aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e da própria Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, mapear e analisar a trajetória dessas políticas de equidade racial implementadas no Brasil nesse período, pensando na identificação desses marcos normativos, os mecanismos de governança e as barreiras à implementação desse arcabouço político e normativo e elaborar esse protocolo de revisão para sintetizar as evidências produzidas até o momento, pensando e refletindo sobre o racismo e suas manifestações em desfechos de saúde sexual e reprodutiva. Então, esse é o arcabouço que escolhemos para ser o motor propulsor do projeto Ilera e para que a gente possa seguir disseminando esses resultados que virão do projeto. A partir desses objetivos também elaboramos formas de analisar esses dados, pensando então essa ecologia de dados que temos no Brasil, pensando os objetivos trazidos pela Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, pensando a completude do quesito raça-cor no sistema de informação e saúde, a possibilidade de acessar esses dados públicos desagregados por raça-cor para pensar as tendências ao longo desses últimos 20 anos nesses indicadores de saúde materna e infantil. A gente vai fazer essa análise pensando sempre as desagregações por raça-cor, por faixa etária e por regiões do país, de forma a trazer esse panorama epidemiológico das desigualdades raciais, olhando desfechos de mortalidade infantil, mortalidade materna e de detecção de sífilis durante o período gestacional.
Em termos de mapeamento das políticas de equidade racial implementadas no Brasil nos últimos 20 anos, a ideia é possibilitar uma descrição desses marcos normativos, pensar os documentos oficiais, as legislações, as portarias, as análises documentais sobre a política implementada, os planos estratégicos e fazer um compilado e uma análise desse panorama nesses últimos 20 anos. Aliado a isso, também faremos essa revisão, né, de estudos publicados nos últimos 20 anos, mapeando, né, como o racismo e suas manifestações têm impactado em desfechos de saúde sexual e reprodutiva, olhar o que tem sido publicado na literatura internacional, mas também na literatura nacional e da América Latina, fazendo esse compilado para que possamos mapear quais são os avanços, as lacunas e o que ainda não foi coberto em termos de estudos empíricos, né? Então, esses são possibilidades que o projeto Ilera vai trazer para a nossa discussão, para a gente seguir contribuindo com essa agenda da equidade racial em saúde no Brasil. Então, neste momento, a gente já fez todas as etapas, né, de planejamento do projeto, pensando os protocolos, as equipes, as parcerias. O Ilera, né, tem essa identidade visual que a gente apresentou aqui no início. E agora, neste momento, estamos nessa revisão e ajuste desses marcadores de saúde que iremos nos aprofundar e também nos materiais de disseminação que estamos construindo e que estão nas nossas redes e que podem ser acessadas. As próximas etapas, elas vão envolver um processo de análise desses dados, tanto dos dados epidemiológicos, mas também essa análise documental desse quadro normativo, das políticas, das leis aprovadas nos últimos 20 anos, as barreiras à sua implementação e um processo de disseminação desses resultados que seguirá no segundo semestre deste ano, envolvendo tanto webinários de divulgação desses resultados preliminares, a compilação desses resultados em policy briefs, em revisões, em artigos, de forma a continuarmos a subsidiar o avanço das políticas de enfrentamento ao racismo no Brasil a partir desses dados deste estudo. Então, esse tem sido assim, um planejamento desse projeto que foi pensado e idealizado no final de 2025 e que hoje ele se desabrocha, né? Para o mundo oficialmente. Então, esses aqui são os nossos contatos, pensando o laboratório, que ancora, né, o projeto Ilera, e a gente convida todas as pessoas também a acompanharem o desenrolar do projeto e as produções que virão olhando o nosso compromisso ético-político no enfrentamento do racismo na saúde, que o projeto Ilera vem para contribuir nesse sentido também. Então, agradeço muito e vou ficando por aqui aguardando as rodadas que seguirão. Obrigada, Andréa. É, então, agora a gente segue com as nossas convidadas. A gente chama de debatedoras, mas poderia ser um nome mais de confluência, não de debater no sentido, né? Mas chamamos aqui as nossas convidadas para trazer suas impressões, né? E o que isso dialoga com seus lugares, né, de atuação. E para iniciar, eu chamo a professora doutora Joilda. Joilda, e aí eu queria que Joilda pudesse dialogar um pouco nesse lugar que ela ocupa, né, como professora, sobretudo, né, e falando também como diretora, mas essa atuação dela, que Joilda tem cada uma de nós temos a forma de fazer o processo. Joilda, no caso de Joilda, ela tem essa particularidade de fazer o processo do ensino, da pesquisa e da extensão, de um diálogo com a comunidade. Ela foge um pouco da caixa da epidemiologia, inclusive. Ela é uma coisa que ela vai falar disso, eu acho, que ela se propõe a isso mesmo,
e desse diálogo com a comunidade, estamos falando de comunidade, Egbé, né? Estamos falando de comunidade quilombola, estamos falando de como dialogar com os movimentos, população de rua, né? E que Joilda atua dessa forma na pesquisa, na extensão e no ensino. Então, eu vejo a Hilda falando aí sobre isso e o que ela mais quiser, né? Aqui é só as impressões da gente do lado de cá de Aleta, mas aí você faz o seu caminhar aí do diálogo que você quiser trazer para a gente também, colaborando com esse processo, tá, Jô? 15 minutinhos, você está vendo aqui o seu tempinho, e vamos lá. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui, todas as mulheres que estão aqui, as pessoas que estão no YouTube. Dizer que eu estou muito feliz de participar do lançamento, né, do projeto Ilê da Dudu. Eu vou pegar o nome até o final. Ilê Dudu, eu fiquei ensaiando, aí eu vou ter que escolher uma das três palavras para eu chamar. Tipo assim, o projeto Dudu, o projeto Egbé, o projeto eu vou escolher um dos três. Eu quero saudar essa iniciativa da Associação Ialeta, agradecer a Emanuele Góes, a Andréa Ferreira, a Dandara Ramos e saudar, pedir também licença, né, a querida Eliana Emetério, uma querida que me permitiu também que eu pudesse compartilhar das experiências antes dela. E são mulheres e pesquisadoras, ativistas, colegas da saúde coletiva, que eu tenho muito orgulho de poder estar próxima e trabalhar, e que tem uma importante atuação no nosso campo. Então, não poderia me furtar em participar dessa atividade, do lançamento do projeto, e quantas vezes forem necessárias, vocês sabem que vocês podem me chamar, enquanto Joilda pessoa física, mas também a partir do lugar do apoio institucional do Instituto de Saúde Coletiva, da Universidade Federal da Bahia, em todos os processos que vocês estão fazendo aí em prol da saúde da população negra. Então, dito isso, eu fiquei pensando também, né, antes de falar do que no nosso âmbito aqui acadêmico a gente pensa em relação a ensino, a pesquisa, extensão, cooperações, eu quero muito saudar a iniciativa de vocês, de fazer parte de um consórcio internacional. O quanto que isso é importante, né, no campo da saúde da população negra, e considerando também o tema da justiça reprodutiva, o quanto que a Aleta inova, e inova no sentido também de ser vanguardista, de pensar para além das nossas fronteiras. Então, algo que me mobiliza muito nessa proposta é a possibilidade de fortalecimento de experiências internacionais e, sobretudo, esse diálogo com a Bolívia, o Nepal e o Quênia. Acho que no Brasil nós temos muito a contribuir nesse debate, mas temos muito que aprender também com as experiências internacionais, as experiências de outras companheiras e companheiros dos outros países. E aí, gente, o que esse projeto se propõe, eu vou chamar ele de Dudu. Acho que eu já grudei em um nome, foi o projeto Dudu. É, Se propõe, tem tudo, e a partir também do Laboratório, né, de Justiça Reprodutiva e Saúde, tem tudo a ver com a nossa atuação, atuação essa que está para além dos muros da universidade. Então, eu venho desse lugar para a gente pensar o quanto é que a gente pode trocar, aprender, aprender e compartilhar, né, para além dos muros da universidade, e não deixa de ser também uma atuação, né, nesse rol. Então, só para vocês terem uma ideia, amanhã, 5 horas da manhã, literalmente, estarei, minha equipe, a equipe que trabalha comigo, e eu indo para uma comunidade quilombola em Sergipe, que é a comunidade quilombola de Sítio Alto,
e passar o final de semana lá, entendendo também que é o momento em que as comunidades podem nos receber. E eu falo com um brilho no olho e o sorriso porque é o lugar de você colocar os pés no chão, é o lugar de você se reconectar com os seus, com as suas, é o lugar que, de fato, fazendo pesquisa, coletando dados, dialogando também com as pessoas, a gente se sente em casa, né? Então, estar nesse lugar também é uma forma de fazer pesquisa, de fazer ciência, de contribuir, que extrapola, né, essa institucionalidade que a gente está, é, que também faz parte, né, da nossa atuação. Então, eu quero pensar sobre essas instituições, e aí, como eu estou na universidade, e assim, né, como vocês também, mas eu quero pensar sobre esse lugar da universidade e o quanto que, a partir de estratégias como o projeto Dudu, eh, fortalece ações que envolvem as ações afirmativas. Assim. Então, eu sempre gosto de começar por pensar e refletir as ações afirmativas no nosso campo e o quanto é que isso é importante, porque não é à toa, né, que nós, mulheres negras, estamos aqui numa quinta-noite, véspera de feriado, pautando esse debate, né, correndo atrás, né, de recursos materiais e não materiais, enfim, recursos humanos, enfim, e também pensando e fazendo ciência. E eu avalio que isso só faz sentido porque a gente sabe que a gente tem um grupo, né, de um grupo da nossa sociedade que dialoga conosco também dentro da universidade. Então, hoje à tarde, por exemplo, eu tive possibilidade de ver uma manifestação estudantil da Escola de Belas Artes, e durante essa manifestação estudantil por melhores condições nas universidades, eu olhava para cada uma das estudantes, cada um dos estudantes que estavam lá, e são todas pessoas pardas e pretas, né, que no nosso campo da saúde coletiva, a gente trabalha também para que essas pessoas façam parte das nossas equipes de pesquisa, estejam dialogando conosco, trabalhando conosco, o corpo estudantil, seja ele na graduação e na pós-graduação, nos alimenta e nos retroalimenta no nosso fazer. Então, pensando no projeto no Dudu, no eixo, né, que a Andrea colocou muito bem, da análise dos dados epidemiológicos, e dos indicadores que vão ser selecionados, faz muito sentido para nós, né, que atuamos em todos os cursos da área de saúde, com componentes curriculares da epidemiologia, da política, planejamento e gestão, das ciências sociais em saúde, fazer todas as discussões que permeiam o tema do projeto, os temas do projeto, né? Porque tem vários temas também que são entrecruzados. Então, fico pensando como é que esse projeto pode ser dialogado com a graduação e com a pós-graduação do Instituto de Saúde Coletiva e outras unidades também, né, da UFBA e outras universidades, mas pensando assim, como é que esses temas atravessam a nossa discussão no noturno, e aí eu penso muito na nossa atuação em práticas integradas em saúde coletiva, nas nossas residências, né, sobretudo na residência de política, planejamento e gestão, que também a gente tem um processo de formação continuada de profissionais do SUS e que tem que fazer um diálogo com a saúde da população negra, com o racismo e saúde, e também na pós-graduação, estrito sensu, né, que são os mestrados, os doutorados acadêmicos. Então, isso tudo é um terreno muito fértil para que a gente continue atuando. No âmbito da pesquisa, a Associação IALETA tem feito pesquisa de altíssima qualidade, isso aí em conteste, né? Por isso também que eu estou aqui, porque eu quero trabalhar com pessoas boas e competentes, e esse grupo, né? A partir da Associação IALETA, a partir do grupo Redes, a partir do grupo também que tem atuado, né, no SIDAX e aqui na UFBA,
tem feito trabalhos muito importantes que nos reposicionam no debate científico, na produção acadêmica, também no campo da saúde da população negra, no campo da justiça reprodutiva. Não tem como a gente tratar desses temas sem falar dos trabalhos de Emanuele Góes nesse campo da justiça da saúde sexual e da justiça reprodutiva de mulheres negras. Não tem como a gente falar dos trabalhos sobre mortalidade materna e infantil sem falar do trabalho de Dandara. Não tem como falar dos trabalhos sobre sífilis o impacto do racismo e saúde sem falar de Andréa, entre outros temas. Então, assim, é um grupo que é altamente qualificado para atuar. No entanto, também a gente sofre, não estou procurando assim o melhor termo, mas nós somos atravessadas pelo impacto cotidiano do racismo também nas suas diferentes dimensões na nossa atuação, né? E aí eu quero fazer um destaque especial também para as questões que envolvem o racismo institucional, inclusive para que um projeto como esse ele tenha a visibilidade, o impacto e o apoio necessário, né, de diferentes entidades e coletivos, instituições aqui do país. A minha experiência esses minutos que faltam é bem desafiador falar tanta coisa em pouco tempo. A importância da gente estreitar as parcerias, fortalecimento de parcerias e fazer de fato assim alianças estratégicas para dentro e para fora. Então, trabalhar com lideranças de diferentes segmentos da população negra, eu considero esse trânsito, né, a partir do trabalho com o Movimento Nacional de População de Rua, com lideranças quilombolas, sejam nacionais, sejam locais, com lideranças do Movimento Sem Teto da Bahia, entre outras, e também ter esse diálogo a partir do Conselho Consultivo do Instituto de Saúde Coletiva, que é uma instância também que a gente criou, tem diversas representações, e aí a partir da diretoria do ISC, a gente também consegue estreitar esse diálogo. Isso só fortalece as nossas ações. Eu tenho um sentimento assim da necessidade da gente ter o respaldo moral, ético, político e técnico dessas diferentes pessoas, desses diferentes segmentos que atuam conosco para que a gente possa caminhar também com mais segurança no nosso fazer e minimizar, não quer dizer que a gente não vai fazer, mas minimizar, né, aquela perspectiva de pesquisas que são extrativistas e de que não tem um olhar para a sociedade e que a gente vai se preocupar muito mais com a produção acadêmica do que realmente com esse diálogo e essa troca que a gente vai fazer na sociedade com algum impacto social. Tenho aprendido muito a dialogar com outras áreas, então a área de direitos humanos é uma área muito cara, a área da igualdade racial é uma área muito cara, que a gente precisa dialogar para além da área da saúde, né? Então eu anotei aqui todas as parcerias que a gente tem procurado estabelecer, seja com a igualdade racial no âmbito nacional, no âmbito estadual, com direitos humanos, e aí tentando também pautar a discussão que intersecciona raça, gênero e geração, porque o trabalho que eu tenho mais próximo com eles é a partir da Secretaria Nacional de Direito das Pessoas Idosas, essa colaboração, entre outros, né, o Ministério do Desenvolvimento Social, na medida em que a gente se arvora a utilizar os dados do Cadastro Único e outras bases de dados do âmbito social para fazer também as nossas pesquisas. Mas, assim, o que eu acho mais instigante e que vocês notam no meu olhar é o quanto que a gente pode aprender e aprender a partir dos saberes e da valorização dessa ancestralidade que é muito nossa, né? Que os dados epidemiológicos não alcançam, mas que a gente pode beber como amanhã eu vou para Sergipe e voltar reenergizada para continuar trabalhando, seja no ensino,
na pesquisa, na extensão e, mais do que tudo, eu tenho 50 segundos, mas essa mensagem é preciso dar. Tudo são escolhas políticas e escolhas estratégicas. Então, quando nós nos colocamos em determinados espaços, é por um pensamento estratégico, coletivo, né? Entendendo que neste momento é possível dar uma contribuição a partir desse lugar e como atriz, né? Como um sujeito político mesmo, assim, uma atuação política. Então, enquanto atual diretora de uma unidade universitária, a minha perspectiva é entrecruzar todos esses aprendizados para apoiar também decisões políticas dentro da universidade e apoiar também, né, outras instâncias a partir do lugar que eu estou. Quero agradecer. Eu estou bem rigorosa com o tempo, senão eu teria mais assim, o que falar e posso compartilhar com vocês durante o nosso diálogo, mas que a gente possa refletir os lugares que nós estamos e como é que a gente movimenta a saúde da população negra a partir também dessas escolhas políticas, né? Também quando se é possível, nem sempre é possível, né? Mas quando se tem possibilidade, né? Quais as escolhas que a gente está fazendo? E eu avalio que a Associação de Pesquisa e a Leta está fazendo escolhas muito bem acertadas a ao definir os seus temas de pesquisa estrategicamente, a fortalecer as colaborações internas, locais, nacionais e, sobretudo, as colaborações internacionais, e mais ainda, uma escolha política e estratégica de ter na base da sua equipe, né, e do seu corpus pessoas negras altamente qualificadas e que, além de vivenciarem no seu cotidiano a questão do racismo, elas atuam também para que esse cenário seja melhorado a cada dia. E eu acredito que o impacto vai ser daqui a 20, 30 anos, quando a gente já tiver assim, daqui a alguns anos, né, Eliana? Aí a gente vai ver, olha, isso que a gente fez naquela época teve sentido, assim, tem um porquê. Então, vida longa ao projeto Dudu. Não sei o que é que vocês vão fazer, mas eu só vou chamar de projeto Dudu. Aí cada uma já inventa aí, pega um outro pedaço e o que vocês precisarem do meu apoio, do nosso apoio aqui do Whisky, vocês sabem que a gente segue juntas aí nesse processo. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Jo. Eu sei, pouco tempo, a gente tem muita coisa para falar, É, é, mas você conseguiu, né? Aí a gente conseguiu ter de você aquilo que a gente estava desejando, mas vai ter rodadas aqui e a gente pode ir aí complementando, né? Você pode estar trazendo o que você não conseguiu trazer agora. É isso que você traz, né, do pacto, né, as escolhas políticas que você falou, nas escolhas políticas e as escolhas estratégicas, é o pacto ético-político que nós fazemos quando estamos comprometidas numa agenda de enfrentamento ao racismo, né? Não é só fazer a estudo da evidência, porque a gente é pesquisador e consegue fazer isso, né? Mas é o pacto ético-político com a pauta, a importância que ela tem nas vidas concretamente das pessoas. Então, e a gente se prepara para isso, as escolhas políticas, as escolhas estratégicas, o pacto ético-político é aquilo que Luísa Bairros, na primeira conferência, Eliana, nacional de promoção da igualdade racial, primeira não, acho que foi a quarta, desculpa, não lembro agora o número. Ela como ministra, na primeira conferência dela como ministra, e que ela diz, se não estiver preparado, não venha. Então, a gente está chamando as pessoas que estão preparadas, não é preparado e saber de todas as coisas, é preparado em termos de energia, preparadas em termos de dedicação e preparadas em termos do pacto ético-político. Então, essa é a mensagem que a gente precisa não perder de vista quando a gente está tratando de temas como de questões, não é tema, né? Questões de vida, né? Acho que é mais do que isso. E aí eu vou passar para a nossa queridíssima parceira,
Nossa, e a Leda também, Dandara Ferreira. E aí, Dandara, de você, é o que, Jô? Você me casou com a Andrea. É, Eu vocês tô são. Dandara Ferreira. Foi mesmo, eu caso sempre. Eu já casei André com Viviane. Eu chamei Viviane Ferreira. É o mais a gente. Eu sempre caso as pessoas, eu sou assim, né? Matrimonial. Mas, enfim, Dandara Ramos. E a gente, de Dandara, a gente queria escutar um pouco é, sobre essa trajetória, inclusive, né, Danda, de você estar, lidera muitos estudos, está sempre fazendo essa discussão do melhor caminho para se fazer estudos epidemiológicos que responda ao antirracismo, que responda ao que o racismo impacta na vida das pessoas, né? Tirando aí um monte de penduricalhos que a epidemiologia às vezes coloca, porque a gente está falando de uma ciência que se constrói é, pela branquitude, de uma ciência que se constrói, como todas as ciências, né, do campo hegemônico. Então, a gente tem essa rodada de repensar se os estudos estão falando aquilo que a gente queria mesmo, se a gente realmente consegue encontrar métodos, estratégias metodológicas, estudos que respondam àquilo que a gente faz, né? Aquilo que a gente acredita e aquilo que é a realidade da população negra. Então, ouvir de você um pouco isso, um pouco mais, né, desse caminho aí que você tem traçado como uma professora, pesquisadora, ativista, sim, né, porque as pessoas brancas gostam de dizer que nós somos ativistas como o que eles defendem não fosse ativismo, nós também somos, assim como eles são. Né? Então, você é uma pesquisadora, professora, ativista nesse caminho, e aí tem traçado várias formas de pensar e ser desse desafio que é falar disso dentro desse campo da epidemiologia. Então, conectando com o nosso projeto, como você trata isso, não casei, sou descasada, Andara Ramos é uma, Andréa Ferreira é outra, não tem casamento. Olha, Como é que você trata disso? vou pedir licença aqui, daqui a pouco vai ser Eliana, Nery, Joil Ah, Demetério. eu caso mesmo, porque eu sou canceriana, eu gosto disso, de trazer as pessoas, todo mundo ficar junto, nome e sobrenome. Dandara, com você. Obrigada, gente. Muito obrigada, Manuel, pela introdução, pelo convite. Boa noite a todas as pessoas que acompanham essa noite tão importante, né, para o projeto Ilera Dudu. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, estar aqui pensando e discutindo mais essa iniciativa grande e importante da Associação de Pesquisa Ialeta, né? A Associação de Pesquisa Ialeta faz coisas grandes. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido andando com Ialeta. Cada hora o desafio ele fica maior, ele se expande, porque a missão de Ialeta não é pequena, né? É raio de sol, então é para o globo inteiro, é para o mundo todo. Então, eu fico muito feliz de ser parte, de estar sendo iluminada também por esse raio de sol. E, de fato, eu acho que essa analogia ou essa metáfora, né, do raio de sol, ela é muito correta e muito apropriada e muito precisa daquilo que a Leta faz, né? E a Leta vai trazendo luz, vai iluminando, vai trazendo vida a todo esse ecossistema, inclusive a ciência enquanto ecossistema, né? O que traz, de fato, luz e que faz com que essa ciência produza e respire de uma forma que tenha sentido, né? E para mim também, na minha trajetória enquanto pesquisadora, esse raio de sol tem feito muita diferença e acredito também nesse traçar, né, nesse caminhar aí que vamos fazendo dentro e fora da sala de aula, dentro e fora dos lugares da pesquisa, mas de fato trazendo luz e trazendo vida, assim como o sol faz, né? Então, para mim é uma alegria estar aqui nessa noite e vou falar desse lugar também aí dessa aula, desse raio de sol que Manu colocou para mim, vou nessa trilha para falar desse lugar enquanto cientista, né? Enquanto epidemiologista e enquanto pesquisadora e também, né, pensando a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, que também tem se ocupado em pensar sobre o que é essa epidemiologia para a saúde coletiva e que ciência epidemiológica é essa que a gente está produzindo agora na contemporaneidade, né? O quanto as lentes da epidemiologia tradicional
vêm se transformando, vêm sendo desafiadas para dar conta do mundo como ele é e da realidade, né? A epidemiologia não vai conseguir trazer qualquer contribuição se ela se dissocia, se ela se isola nos seus métodos, se ela se dissocia das verdadeiras demandas da sociedade, né? E a grande demanda da sociedade brasileira, desde a sua inauguração, ou por causa da sua inauguração, é a justiça racial, é a justiça social. Essa é a mensagem que o Brasil precisa, e não há forma de fazer ciência, não há forma de produzir uma epidemiologia que não responda a essa demanda, né? Sob pena de a gente construir trabalhos que são cosméticos ou que são acrobacias tecnológicas e metodológicas esvaziadas no sentido político, né? Então, eu falo hoje também pensando aqui a epidemiologia para a saúde coletiva e pensando como os métodos epidemiológicos precisam se transformar, devem se transformar para dar conta de toda essa demanda, né? E vou também seguir a fala, uma frase que a Emanuele abriu a noite com ela, né, falando que saúde da população negra é saúde coletiva. Então, eu parto também dessa premissa. A gente não está aqui fazendo, como alguns pesquisadores dizem, um recorte, né? Não é um recorte falar de saúde da população negra no Brasil. Não é um recorte quando a gente pensa o tamanho da população negra. Então, a gente não está falando de um público minoritário, a gente não está falando de uma minoria em nenhum aspecto, nem no aspecto político, nem no aspecto representativo, quantitativo ou estatístico, né? A gente não está falando de uma pauta secundária, a gente está falando da grande maioria da população e a gente está falando da grande maioria da população que tem sofrido as desigualdades que a epidemiologia documenta. Quando a gente olha para as definições clássicas dos livros textos de epidemiologia, a gente vai ver lá que a epidemiologia é a ciência que estuda, que documenta a distribuição, a variação das doenças, agravos e seus determinantes nas populações. Então, se a gente está olhando para essa distribuição, se a gente está olhando para essa variedade, o que a gente enxerga é injustiça social, é iniquidade, a epidemiologia precisa acompanhar esse dado. Essa é a realidade material e objetiva que a epidemiologia tem a produzir, né? Então, nesse sentido, o projeto ILER, acho que Joilda ficou com o Dudu, eu fiquei com o ILER, no final a gente fala o nome todas juntas, assim. Menina, Todo mundo mas vai eu tô falar. pensando em mudar para Ilera agora, viu? Ilera, né? Ilera Acho abre melhor. bem, tem que tomar um É. lugar. Ilera é Dudu, mas o projeto Ilera é Dudu, ele é um projeto que vai muito além, né, da coleta e da análise da categorização de dados, mas que nasce, como o Joilda falou muito bem na fala que me antecedeu, desse compromisso ético e científico de fazer uma documentação que responda a essa demanda da nossa nação Brasil, né, de um país que tem essa dívida de justiça racial desde a sua inauguração e por causa da sua inauguração. Na fala também de apresentação de Andréa, quando ela apresenta a iniciativa Stride, né, ela também anota para a gente que cada país envolvido nessa iniciativa vai responder ao seu contexto sócio-histórico, né, e eu vejo que o projeto Ilera Dudu faz exatamente isso, né, ele olha para a situação epidemiológica do Brasil, ele olha para os indicadores aonde o Brasil ainda tendo, né, ainda que a gente esteja no contexto de um sistema universal de saúde, gratuito, equitativo para todas as pessoas, por que e como a gente continua enxergando indicadores inaceitáveis, né? Quando a gente olha para alguns dos indicadores que o projeto Ilera Dudu vai analisar, a realidade é uma realidade inaceitável. A gente tem quase 62% dos óbitos maternos de 2020 a 2023 sendo de mulheres negras, entre a mortalidade infantil, a mortalidade na infância, melhor dizendo, de crianças menores de 5 anos, 63% dos óbitos são por causas evitáveis por tecnologias que o SUS já dispõe, sendo elas a atenção adequada à pessoa gestante, na gestação, no parto e no puerpério, causas imunizáveis, né, causas de óbito poderiam ser prevenidas pela imunização, poderiam ser prevenidas por atenção adequada a recém-nascido, ou seja, a gente está falando de indicadores que nada mais estão fazendo do que documentar uma situação de injustiça, né? E essa injustiça é uma injustiça inaugurada e implementada a partir do símbolo da raça, né? E eu acho que o projeto Ilera Dudu, então, faz esse exercício de documentar, de colocar à luz sobre essa realidade de injustiça social e usar da epidemiologia para trazer essa evidência científica, né? De forma, como sempre, muito competente e muito bem qualificada metodologicamente, né?
olhando também para os eixos de pesquisa do projeto, que incluem aí qualidade da informação, pensando os nossos dois melhores, eu gosto de todos os sistemas de informação, eu tenho meus desafios com o CH, mas eu vou falar que os melhores sistemas do Brasil, que são o SINASC e o SIM, né, o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, o Sistema de Informações sobre Mortalidade, que são avanços, né, documentais, avanços programáticos, avanços também dos movimentos sociais organizados que incidiram para fazer com que a coleta do quesito raça-cor nesses dois sistemas se tornasse referência global, né? Muito provavelmente, dentro do consórcio STRAD, o projeto Ilera Igbé Dudu é o projeto que vai ter a melhor qualidade de dado racial para trabalhar, né? E isso é resultado de toda essa esteira de incidência que os movimentos negros organizados, o movimento de cientistas e pesquisadoras que já interagiram aí, dentre elas a própria Emanuele, com o Ministério da Saúde, nas suas várias instâncias de qualificação desse dado, né, e de presença do quesito raça-cor. Então, esse também é um ponto de forte que eu queria destacar, né, e ajuda muito, pensando também na fala de Joilda, né, como a gente tem, assim, a discussão racial bem qualificada em grandes projetos, em projetos internacionais, para a gente é uma moeda, assim, é uma bala de prata, né, política para o ensino da epidemiologia também, né. A nossa coorte aqui de epidemiologistas cresceu ouvindo nas salas de aula aquela velha, como chama assim, fábula, não sei, gosto de fábula, aquela velha fábula de que o dado racial é mal preenchido, o dado racial não pode usar, é autorreferido, mas não tem qualidade, você não está medindo racismo. Então, quando o IALETA oferece para a gente um projeto com financiamento internacional dessa magnitude, onde toda a sua ação vai ser feita a partir do quesito raça-cor, é esse tipo de depoimento que, de fato, movimenta a agenda científica, né? A gente está mostrando para os nossos estudantes, para os nossos mestrandos, doutorandos, iniciação científica, que dá para fazer sim, dá para fazer muito bem, e dá para fazer dentro da ciência do status quo, né? A gente está dialogando aqui com a Lancet. Você fala Lancet, abre-se um silêncio em qualquer reunião de programa de pós-graduação. A pessoa não precisa falar o que ela publicou, mas você fala a receita de bolo de cenoura. Mas foi na Lancet, todo mundo escuta. Então, o fato de IALETA trazer para a gente esse discurso, dialogar com a ciência do status quo, mostrando o que pode ser feito e como ser feito com muita qualidade, é um movimento também muito importante, político e científico, para nós que estamos aqui, né, no fazer da ciência epidemiológica. Além disso, né, além da importância do dado racial, também a importância de um aporte interpretativo coerente, né, isso que Emanuele e Andrea têm feito ao longo da sua formação, ao longo da sua produção científica, né, que é pensar a raça como categoria analítica. O IBGE, ele dá para a gente as categorias, né, do dado na instância bruta do dado, preto, pardo, branco, amarelo, indígena. E aí vai transformar isso em documentação de iniquidades raciais, de justiça reprodutiva, de interseccionalidade, é justamente esse exercício científico, metodológico e teórico de deslocar a raça enquanto categoria analítica. Então, é olhar para esse dado que está presente em todos os sistemas de informação e dizer, olha, eu tenho aqui um dispositivo analítico, eu tenho aqui um dispositivo que me permite documentar e denunciar aonde estão as desigualdades e como elas têm sido perpetuadas, sustentadas ao longo de décadas, séculos, no cenário, na situação de saúde desse país, né? Então, acho que o projeto Ilera Igbé Dudu traz para a gente também essa mensagem da potência de deslocar a raça de uma categoria supostamente, né, explícita para uma categoria analítica, para um dispositivo interpretativo na epidemiologia, né? Então, acho que também tem essa grande potencialidade, certamente esse legado, né? E a importância de ter também o pilar de um país onde o dado racial é desta qualidade, nos permite fazer esse tipo de interpretação, né? Eu ia falar um pouquinho aqui, eu fiz umas anotações que eu ia pegar uma bifurcação mais metodológica, mas não vou, porque eu já estou olhando ali o relógio me dizendo que eu tenho 3 minutos. Então, eu vou focar nas partes mais centrais da conversa, né? Então, falei um pouco do dado, do desafio epistemológico, que é fazer isso numa ciência como a epidemiologia, mas queria ir caminhando para a conclusão, né?
falando também da importância dessa ciência socialmente implicada que o Projeto Ilera, que o Laboratório de Justiça Reprodutiva e que a Aleta estão oferecendo para a gente também. Esse espaço reflexivo e também que vai ficar aí, como vai aparecer nas futuras revisões, né? Já que a gente está na era das revisões, né? Está todo mundo fazendo revisão, revisão de escopo, revisão sistemática, umbrella review, revisão rápida, mas é importante também pensar esse momento da ciência, né, com a criticidade que ele merece. Por que que agora a gente tem tido tanto essa demanda de revisar o que já foi feito, de revisitar o que a ciência já produziu? Porque, de fato, a gente está sendo chamado a tomar decisões, né? A ciência já tem acúmulos suficientes para dizer para a gente onde estão as desigualdades, né? Então, acho também importante que a Ilera faz esse esforço de síntese de evidências e de mostrar, olha, a gente vai produzir aqui para vocês mais uma vez, análise de indicadores epidemiológicos, e a gente vai sintetizar tudo que já foi feito para provar que tem também uma esteira de produção, de que esse achado não é novo e que ele está sendo documentado, ele só não foi ouvido até agora, né? Mas ele está aqui e a gente vai entregar um livrinho na mão das pessoas que precisam saber disso, né? Então, eu queria concluir, né, fazendo essa tiragem de chapéu dos vários todos que tenho, né, mais uma vez para essa grande iniciativa da Associação de Pesquisa e Aleta, falar que como epidemiologista, como cientista, também como Abrasco, como ISC, como UFBA, e, acima de tudo, como uma mulher negra pesquisadora, né, é algo que, de fato, nos fortalece, né, nos dá a esperança de que a gente está no lugar certo, por mais árido que ele seja, por mais desafiador que fazer da ciência no Brasil seja para nós, mulheres negras, de fato, momentos como esse nos trazem essa visão de sentido, né, de que tem um caminho e que a gente está nesse caminho certo, com as pessoas certas, escrevendo a história que a ciência brasileira precisa ouvir, né, que é a partir da justiça reprodutiva, é a partir do enfrentamento do racismo, é a partir do reconhecimento, né, de forma séria, comprometida, com a justiça racial, por uma epidemiologia que contribua com essa grande dívida que o Brasil tem para consigo mesmo, e especialmente para os nossos, né? Então, agradeço, celebro e estou empolgada aqui também para a gente fazer esse debate daqui a pouco. Obrigada, Dandara. A gente se sente contempladíssima também com a sua fala. É, é isso, né? A minha cabeça agora ficou meio assim, muitas coisas passando muitas abas ali acontecendo aqui. Para não esquecer, que era para ter falado antes, para não esquecer, as pessoas que estão nos assistindo no YouTube podem fazer perguntas, podem sugerir, né, tirar dúvida, né, que tanto para todas nós, mas principalmente para a apresentação de Andréa sobre o projeto. Então, a gente está aqui também para compartilhar e ouvir, né, de quem está com a gente no YouTube nessa noite. Depois que a gente terminar o nosso diálogo aqui com as nossas convidadas, a gente abre para também interagir com o que vocês trouxerem para nós do YouTube. Agora a gente vai conversar um pouco, né, trazer aqui para fechar. Poderia abrir, né, porque ela é uma mulher de Ogum, mas ela resolveu fazer um outro movimento, porque ela é uma mulher de Ogum, então ela pode se movimentar como ela quiser. Ela resolveu ficar por último, para falar com a gente com a sua longa trajetória, né, com a sua experiência do que tem sido, né, uma experiência coletiva, do que tem sido a agenda de saúde da população negra no Conselho Nacional de Saúde. Eu queria lembrar que a gente, este ano, fazemos 20 anos da aprovação da Política Nacional de Saúde da População Negra no Conselho Nacional de Saúde. Né, e naquela cadeira, a cadeira que Eliana está hoje, ainda, né, pelas mãos do movimento de mulheres negras, e que lá atrás estava, né, Fernanda Lopes, neste momento em que teve essa jornada que foi aprovada a política. E 17 anos fazemos, porque 3 anos depois, a política foi instituída por meio de portaria. Então, levamos aí 3 anos depois de uma política ser aprovada no Conselho Nacional de Saúde,
ela foi aprovada, ela foi instituída em 2009. Então, a gente já começa com essa grande apresentação para falar, inclusive, de como o racismo, né, trata aquilo que nos é tão caro. E Eliana vai poder falar dessa jornada do que é a atuação do movimento negro, do movimento de mulheres negras, sobre uma pauta que se tornou uma política, que se tornou um campo científico, que é a saúde da população negra. Então, Eliana, é com você agora, nos brindando aí com a sua fala. Boa noite. Eu quero primeiro agradecer a você, Emanuele, pelo convite. Quero parabenizar a Andréia, a Joilda e a Dandara pela palestra e quero dar boa noite a todos que estão aqui, a todas as pessoas. Eu anotei algumas coisas que eu escutei. Primeiro, eu quero parabenizar o projeto inovador e, como disse a Joilda, o impacto desse projeto não será agora. Lamentavelmente, viu, Joilda, eu não estarei aqui. Quer dizer, não estarei aqui, mas eu estarei em algum lugar fazendo militância. Vou contar rapidinho. Há um tempo atrás, me ofereceram um livro kardecista que falava O Nosso Lar André Luiz. Depois eu fui ver o filme e no nosso lar só tinha reencarnação de pessoas brancas. E aí eu pensei, bom, quando eu morrer, a militância negra e LGBT continua. Eu vou continuar trabalhando. Nem depois de morta nós vamos ter sossego, porque no filme não tinha nenhuma pessoa negra reencarnando, só tinha pessoas brancas. Então eu concluí que naquele mundo de branco a gente não está. Eu sempre falo isso aqui em casa e digo, a luta continua. Então eu quero dizer para você, esse projeto, além de ser inovador, eu gostei muito dessa possibilidade quando vocês falam do diálogo com Bolívia, Nepal e o Quênia. Depois eu quero conversar um pouco mais sobre isso, porque eu fiquei assim, muito pensando como é que é o diálogo com o Nepal, né? Como é que é o diálogo com o Nepal, como é que eles olham essas questões raciais. Outra coisa que eu gostei muito foi da palavra que o racismo desorganiza a nossa vida. E desorganiza mesmo. O tempo todo o racismo desorganiza a nossa vida. E saúde de população negra não é recorte. E realmente não é recorte. Então, eu falando, né, eu vou falar do meu lugar hoje, de uma conselheira nacional representando o movimento LGBTI negro, vou explicar por quê. Porque eu fui coordenadora da Comissão de Equidade, né? Foi quando eu pude trabalhar muito com todo esse grupo, né? Que está o grupo da exclusão, como a gente quer colocar, população negra, mulheres, LGBT, população em situação de rua, população de rios e povos de floresta, está todo mundo na tal da Comissão da Equidade, da Equidade. E a gente trabalhou ali e hoje eu sou coordenadora da Comissão de Atenção Básica, que eu tenho que falar da questão da população o tempo todo, né? A questão de política racial, da política primária, da atenção primária. É o tempo todo falando isso. E aí, qual é a minha experiência? Primeiro, eu quero dizer que eu sou a pessoa que eu leio, eu venho do IBGE, eu tenho uma mania de pesquisa, eu sou louca por pesquisa. Louca por pesquisa, sou aquela pessoa que eu leio os dados, eu acompanho, eu não tenho preguiça de acompanhar a pesquisa, de olhar aos poucos, não tenho. Gosto muito de pesquisa. E quando vocês estão falando, trazendo esses dados todos, eu fico pensando no futuro trazer este projeto, né, para dentro de um espaço do Conselho Nacional de Saúde. Emanuele já esteve lá, já fez uma breve aparição e ela viu a confusão que deu, todo mundo interessado, né? Porque a gente precisa de dados e precisa falar o que é isso. Hoje em dia está se falando muito em letramento racial, mas o que é letramento racial, de fato, no nosso dia a dia, né? O que é esse letramento? Eu acho importante, mas eu estou falando que se fala muito nisso, né? Agora, por exemplo, nós temos uma comissão de educação permanente que, pela primeira vez
Veja você, pela primeira vez foi colocado letramento racial no projeto Participa Mais, que existe há um tempão. Aí você tem que falar o tempo todo, né? Você lá com a coordenação da comissão, da importância. Aí agora vão colocar a questão do letramento LGBT, vão falar, sabe, coisas que na minha concepção, eu sou uma senhora de 74 anos, então, assim, tem horas que a minha paciência não está muito, eu também não faço grosseria, mas eu tenho que falar buscando uma maneira educada, de esconder a, a minha raiva que me pega, eu falo, gente, vocês precisam colocar isso, é muito importante. Coisas que na minha cabeça, né, não precisam, porque as pessoas que estão de fora, elas acham que o Conselho Nacional de Saúde, né, como é que a gente fala? É o finesse bomba, porque as entidades colocam pessoas representando lá e não falam nada. Aí eu estava fazendo aqui uma anotação, por exemplo, quando você fala, você tem a comissão de trabalhadores que não faz recorte racial. Você tem a comissão de patologia com várias doenças raras que não tem recorte racial. Aí você chama palestrante, eu anotei aqui, agora, esse ano, até agora tivemos um palestrante de tuberculose, um de sífilis e tivemos um de hanseníase. Nenhum deles trouxeram, sabe, falaram de raça. Estão falando de raça. Aí eu levanto o dedo, a gente vai levantando. Eu tenho que dizer, vocês têm alguma pesquisa que fala com os dados raciais? Não, não. Sabe, o Ministério tinha, o Ministério da Saúde tinha, mas os pesquisadores, todos brancos, falando em todo. E nós sabemos que a população negra é o maior percentual de tuberculose. Aí chama lá o acadêmico para falar de tuberculose e ele não traz os dados raciais. Ele não traz dados. Você está falando da questão da sífilis, que você sabe que é uma doença da população negra, nós somos, e ele não fala. Então, o que eu quero dizer para vocês que é um trabalho diário, diário. Você tem que levantar sempre o prisma e lá vem a pergunta, né? Por favor, e os dados da população? Aí agora vai ter a 18ª, vai ver aqueles dados, tem equidade. Então, o Brasil pela soberania, agora eu não me lembro o nome direito, eu falei, tá bom, temos que falar de população negra. Eu sou a secretária da 18ª, eu estou na mesa diretora, sabe? E aí na mesa diretora, assim, fui escolhida, coisa e tal, não teve problema. Mas eu sei que a escolha vem. É importante ter uma mulher negra. Não, tem que ter metade da mesa diretora preta. Não é ter uma mulher negra, é ter metade da mesa diretora de pessoas negras. Porque assim, aí você tem que falar isso de uma maneira delicada. Eu estou trazendo isso para que a gente entenda aquele espaço do Conselho Nacional de Saúde, que, para quem está do lado de fora, pensa que aqueles conselheiros, né, são o top, né? São o top das pessoas progressistas, o top das pessoas antirracistas. Não, eles são exatamente, né, como é que eu diria? Exatamente a resposta da sociedade naquele conselho. Você tem que falar o tempo todo disso. E aí você tem o racismo institucional, o racismo está na instituição porque as pessoas que estão lá são racistas. Você tem todo um corpo de direção, todos os secretários, literalmente, todos os secretários, sabe? Todos os diretores são brancos. São brancos. E aí agora nós temos uma nova diretora, que vocês devem conhecer, que é a Rose Santos, que veio de Pernambuco, que está fazendo um trabalho maravilhoso e muito cansativo com o apoio da gente, com o apoio do Grupo de Saúde da População Negra, que você conhece, que Joilda estava lá, que nós tivemos naquela reunião, a gente é que está ali com a Rose, marcando e fortalecendo. E, nesse momento, até estamos com sorte, porque a secretária, Ana Luísa, é uma pessoa sensível,
ela nos recebeu muito bem, mas ela também foi muito nítida, dizendo das dificuldades que tem de trabalhar com a saúde da população negra, LGBT, TTT, porque o CONASEMS, que é exatamente ligado ao secretário de saúde do município, sabe, e os conselhos do município, secretário de saúde e secretários e presidente dos conselhos municipais não querem essas políticas, eles não querem. A gente está fazendo, a gente fez um rito, agora está fazendo outro para aprovar a política de saúde quilombola e não conseguimos. O conselho em si aprovou, mas o Ministério pediu para esperar um pouco, agora que vai para a CIT, sabe aquelas questões assim? Eu estou trazendo questões políticas internas, porque parece que a gente não, a gente passa o tempo inteiro naquele espaço falando, os negros, é óbvio que eu tenho companheiras negras ali, mas nós somos 5 mulheres assumidamente negras naquele conselho. Eu estou falando assumidamente negras, que agora também eu tinha umas companheiras da outra gestão que eram brancas e por não sei o que aconteceu com elas, que elas agora ficaram pardas, né? Mudaram. Elas eram brancas na outra gestão e agora elas estão pardas, né? Estão todas pardas. E aí eu tenho uma grande amiga que também é negra, e tem uma delas que é filha, a mãe dela é indígena, e ela se apresenta. Eu sou uma mulher de pele escura, aí eu olho para a cara dela, e eu e minha amiga olhamos, falando, pô, se ela tem a pele escura, o que, que a gente vai falar de nós? Porque ela é uma mulher totalmente de pele morena, aquela coisa de pele morena, neta de indígena, mas ela agora se apresenta como uma mulher de pele escura. Então, e são essas coisas que você tem. E quando você vai, que você fala, eu sou historiadora, né, gente? Eu tenho essa coisa. Eu trago sempre a história, a questão da migração, e tererê, falo de Nina Rodrigues quando eu posso, sabe? Essas coisas todas. Aí vem, porque a minha avó era preta. Eu falei, aí eu sempre digo, a sua avó é a avó de todo mundo que está branco aqui, tem vó preta. O que eu quero saber é o seguinte, o que vocês vão fazer com o legado da sua avó, né? Porque vocês agora estão até recebendo espírito. Aí eu falo dessa maneira de brincar, né? Essa chegada dos brancos no candomblé, todos pendurados em fim de contas, né? Todo mundo dá aula para mim, todo mundo conversa comigo com toda intimidade, né? Aí eu fico pensando assim, eu tenho 47 anos de santo, de Equete. Aí aquela Eliana, e elas falam, porque eu sou de Eustã, não sei o quê, Oxum, eu falo, meu Deus, sabe? Aquela intimidade com o orixá na mesa, né? Orixá na hora do almoço, orixá na hora do café com bolo, é assim na mesa. É isso que a branquitude traz o tempo todo para nós. Eu estou trazendo para vocês um lugar em que a gente está ali como ativista séria. Eu me considero uma ativista, né? Eu tenho um pacto ético e político com o meu ativismo, quem me conhece sabe disso. Eu estou sempre me aposentando agora, segunda gestão, agora desses espaços eu não pretendo continuar mesmo, a questão de isso tudo, mas eu estou trazendo para vocês isso como o dia a dia, que esta política de 20 anos é uma política nova, mas já era para estar implementado o tempo todo. O Ministério já tinha que ter pegado essa política e colocado mesmo, entendeu? E aí você tem o tal do racismo que permeia a nossa vida, voltando ao que eu gostei muito, né? Desorganiza a nossa vida de mulheres e homens negros, mas eu ousaria dizer que desorganiza a nossa vida enquanto pessoas negras, mas desorganiza dos brancos também. Em parte porque você não consegue, você fica o tempo todo. Eu tenho conversado com algumas brancas, né? Falando para elas, eu digo: olha, eu não quero mais falar de coisa antirracista. Não, porque eu sou uma mulher antirracista, eu não quero falar mais disso, não. Eu não quero falar mais de antirracismo. Agora eu quero falar do Pacto da Branquitude. Quero ver quando é que vocês vão acabar com o Pacto da Branquitude. Eu não entendo bem o que é isso. Eu falei, vai ler Cida Bento, eu vou te dar só um exemplo. O Pacto da Branquitude é isso. Vocês acham as pessoas maravilhosas, mas vocês não levantam da cadeira para dar o seu lugar. Na hora que há uma campanha qualquer para ter uma ministra negra,
vocês falam, oi, não, não, tudo muito bem, mas ministra preta? Não, né? É muita coisa. Então, isso é o pacto da branquitude que vocês não rompem de jeito nenhum. Vocês precisam pensar nisso. Vocês têm que parar de dizer que não são racistas porque a comadre de vocês é preta. Então, eu trago isso com muita tranquilidade, conversa no conselho. Sabe? Porque daquele lugar, naquele conselho, eu tenho que exercer o meu papel de ativista e mostrando que a postura deles, enquanto brancos e brancas, é que impede que a saúde da população negra esteja vista do lugar que tem que ser visto, seja reconhecido do lugar que tem reconhecido. Chegou, sabe? Eu sempre digo assim, eu falo, gente, chega. Porque as mulheres negras, maior percentual, eu falo, gente, todo mundo aqui sabe, tanto brancos como os negros, que todos os percentuais mais maiores pertencem à população negra. Se é de morte, são os homens negros, as mulheres negras, se é criança. Qual é a novidade? Eu quero escutar outra novidade. Eu quero que vocês me digam que não somos mais nós que estamos os maiores percentuais. Eu quero que vocês me tragam que isso está mudando. Aí, quando você traz essa pesquisa, e quando a Joilda fala, não vai ser agora, mas o impacto virá. O impacto virá. E outra coisa, né? A gente tem que falar disso, a gente tem que pensar em outras maneiras de conversar mais com essa nossa juventude que está atenta a isso. Eu digo que se vocês estão com uma pesquisa que será um grande impacto daqui a 20, 30 anos, eu vou dizer 20, né? Que eu quero vocês todas vivas, vocês são jovens, então daqui a 20 anos vocês vão estar cheias de energia, com 60, podendo falar, essas coisas todas. Então eu vou dar 20 anos para isso, da mesma maneira que a gente começou a construir a, a, a a política, né, das universidades, né? A gente começou a construir lá atrás. E a gente está vendo resposta hoje. E a gente está vendo os brancos querendo sempre acabar com as nossas políticas afirmativas. Então, eu estou querendo dizer para vocês que esse trabalho, dentro do Conselho de Saúde, ele se torna difícil. Os conselheiros não trabalham nisso, você não tem nenhum segmento de doenças raras, diabetes, o grupo, né? As entidades representativas, elas nunca trazem dados de população negra. Ela falou que o recorte, realmente, a questão da população não é recorte, mas é sempre pedir, cadê? Você tem que estar cobrando isso o tempo inteiro e nem sempre você tem resposta. Mesma coisa em relação à gestão do Ministério da Saúde, né? É a mesmíssima coisa. Nós temos agora uma nova diretora da saúde das mulheres, porque as duas anteriores eram absurdas, sabe? Dentro do projeto Aline. O projeto Aline falava de tudo menos de mulheres negras, sabe? E não chamam nem projeto Aline Pimentel, que a gente tem nome e sobrenome. O projeto é o projeto Aline. Então, eu estou trazendo esses exemplos para vocês e dizendo que a importância do movimento estar firme e indo para cima. Isso é importantíssimo. Nós precisamos ter a consciência, e eu não quero dizer que quem vai para cima são sempre as mulheres, vocês sabem disso tanto quanto eu. Somos nós, as mulheres, que estamos reclamando, somos nós. Por exemplo, o Conselho, nós somos 5 mulheres negras, que batemos o tempo todo nisso. Pergunta se os 3 homens negros falam. Não falam. Só tem um rapaz que é psiquiatra, que é o Michael, que é de São Paulo, é um médico negro psiquiatra, que é do MNU. Ele é o único, porque os outros 3 não fazem coro a ele em absoluto. Em absoluto. Aí você tem uma pesquisa, você tem lá o Departamento de Saúde do Homem, que não tem recorte racial das doenças, né? As doenças dos homens, papá, parará, tarará. Não tem. Você não tem isso, né? Outra coisa, os movimentos, eu já falei isso aqui, os movimentos não trabalham com a questão. Eu, quando fui para o Arco-Íris, do Rio de Janeiro, e que eu cheguei lá, encontrei o Cláudio Nascimento, negro, baiano. Cláudio, o Arco-Íris tem que falar de raça aqui dentro. Aqui está cheio de gay negro, aqui tem lésbica negra. Vamos falar, e você tem que trazer isso.
Quer dizer, você está olhando as pessoas negras e você tem toda uma pauta, né, uma pauta de um movimento, assim, eu estava ouvindo, a Joilda falou também da população em situação de rua, viu, Joilda? Na comissão, meu tempo já acho que já estourou, mas vou só passar isso para a Joilda, rapidinho. Viu, Joilda? Na comissão de equidade, você tinha representante da população em situação de rua, e não tinha recorte racial. Não tinha recorte racial, não tem discussão de gênero, não é porque é um movimento de população em situação de rua que você não vai discutir isso. Então, cabia a mim, como coordenadora, ao Júnior, somos sempre 3 coordenadores, a Veridiana, dizer: olha, tem que ter um recorte racial, um recorte de mulheres, quantas mulheres estão em situação. Agora eles estão fazendo algumas coisas, mas não tem como não ter isso, né? A dificuldade. Então, esse entender que o debate racial realmente ele desorganiza a nossa vida inteira. Adorei essa frase, gostei muito dessa frase, porque ela não ficou pesada, ela ficou uma frase leve, inclusive, para você trazer a questão racial que nos permeia. Muito obrigada mais uma vez. Desculpa o tempo, eu falo para Chuchu, e eu anotei uma porção de coisa aqui, mas não deu tempo, mas tudo bem. Mas eu estou à disposição de vocês do conselho, lá na mesa diretora, e eu quero levar você de novo, viu, Emanuel, para você apresentar num tempo maior, em outubro, provavelmente, para comemorar os 20 anos da política. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada, Eliana, muito obrigada pela sua fala, sua contribuição, esses desafios que é, né, estar nesse Conselho Nacional de Saúde. Confesso que eu não tenho essa capacidade. Eu acho que eu fui a pessoa mais rápida a entrar e a sair como conselheira nacional de saúde na cadeira do movimento negro, né? Então eu saí com Dilma Rousseff, né? Quando ela foi impeachmentada, eu falei, não dá. A presidenta foi embora, eu vou junto com ela, né? Então, eu acho que é um grande desafio mesmo, porque é um espaço de disputa, as pessoas acham que é coisa menor, mas as decisões importantes sobre as políticas de saúde do Brasil passa por ali, passa por aí, né, pelo Conselho Nacional de Saúde, e claro que não à toa os entraves relacionados à população negra, porque a população quilombola é população negra, e mais uma vez a gente está vendo a mesma cena se repetindo daquilo que foi a aprovação da política nacional para a população negra e a sua instituição enquanto política na instância do Ministério da Saúde, né? Então, essa é a Exatamente. configuração que a gente continua ainda nessa luta de enfrentamento a isso, mas a gente também, nós não desistimos, né? Nós vamos aí continuando, nos alimentando, trazendo outras, não precisamos ser só nós aqui, essas pessoas que estão aqui, né? Mas precisamos manter essa chama, né, acesa para que outras pessoas possam dar continuidade. Eu não consegui ficar no conselho, mas eu consigo outras coisas. Então, é cada um com o seu pedaço da onde ele consegue, né, contribuir. Então, agradecer muito. Eu queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo, tem uma pergunta aqui já, que era isso, né? É dizer que podem fazer perguntas, tem muitos elogios, muita interação, mas com elogios ao projeto, o próprio webinário, né, sobre nossas conversas aqui. Mas surgiu aqui, tem aqui uma pergunta, e eu acho que a Andrea, além dessa pergunta, a Andrea poderia também falar um pouco daquilo que a Eliana perguntou, né, sobre os países, sobre Nepal, mas falar um pouco, inclusive, as reuniões que ela participa com os outros países, nesse processo de construção de cada um dos seus projetos, né? Mas aquilo que Dandara traz, que a gente sabe que é isso mesmo, porque o Brasil traz esse lugar diferente, né? Não grande, mas não só por isso, mas pela ecologia de dados com raça-cor nesses dados, né? E com a maioria dos sistemas e dos inquéritos com excelente preenchimento, né? A gente precisa derrubar esse tabu de que não é bem preenchido o quesito raça-cor no Brasil. Então, era bom a gente escutar um pouquinho, né, de você poder falar
rodada no diálogo com os outros países, e uma pergunta que tem aqui é se haverá seleção para a participação do projeto. Aí eu acho que vale a pena você falar, inclusive, desse curto tempo que a gente tem para a realização, né, dessa primeira e principal rodada, que é da análise dos resultados. Enfim, você vai falar sobre isso, senão eu vou terminar respondendo. Então, você pode falar um pouco sobre isso, tem uma pergunta aqui, eu acho que falar sobre isso é importante, e a pergunta e a interação, né, da Eliana sobre os países. Muito obrigada, Emanuel. Obrigada a todas. Acho que esse é o panorama de debate que a gente também quer reforçar com o projeto Ilera, né? O projeto vai tendo vários nomes, mas eu acho que Ilera fica assim. E esse é um desafio, né? Então, contextualizando assim, o Stride, esse consórcio que ele tinha um objetivo inicial de trabalhar numa escala territorial menor, né? Com grupos específicos desses territórios. Então, esse começou sendo o grande foco do Stride. Então, por exemplo, o Nepal, Eliana, trabalha muito olhando o racismo e as discriminações raciais a partir do marcador social de casta. Então, eles vão trabalhar com essa visão para o Nepal, né? Olhando o casta enquanto esse marcador. A Bolívia vai trabalhar com agrupamentos indígenas da região, e o Quênia vai trabalhar com comunidades específicas no seu território, né? Então, o Brasil entrou no Stride com essa demanda de trazer também para uma comunicação internacional, o que significa a gente ter um país com maioria de população negra e com todo esse histórico de arcabouço de políticas. Eu costumo dizer que eu ouso falar que o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem uma política nacional de saúde da população negra, e como isso pode servir de aprendizado para outros países que ainda não tiveram essa experiência de construir esse arcabouço político, esse arcabouço legislativo, normativo, de implementação de políticas de equidade racial em seus territórios, né? Então, o grande desafio que foi colocado para que a gente passou muitas reuniões discutindo por que o Brasil não vai fazer um estudo em pequena escala territorial e sim olhar o Brasil enquanto país. É exatamente por conta de todo esse histórico, né, de lutas dos movimentos sociais, de luta das mulheres negras, de lutas do movimento negro unificado para a garantia de políticas de igualdade racial no país. E isso foi o que a gente levou para a mesa para discutir o porquê que no Brasil vamos olhar o território como um todo e fazer análises regionais para olhar as desigualdades raciais nas várias regiões do país. Então, esse foi assim o nosso ponto de debate dentro do consórcio Stride, trazendo também o que é um país que impulsionou a coleta do quesito raça-cor em todos os sistemas de informação em saúde, e que alcança uma qualificação desse dado passível da gente produzir evidências de alta qualidade para sustentar políticas públicas no país e para a expansão dessas políticas públicas também. Então, o Brasil ele tem esse... Eu costumo dizer que o Brasil tem esse ensinamento a oferecer ao mundo, né? Um ensinamento pautado na luta, na resistência, mas também na implementação, porque em nenhum momento, mesmo tendo todos os atravessamentos do racismo, né, no atraso da implementação das políticas, na redistribuição de recursos, nas tentativas de desqualificar
o dado, você tem uma parada desse movimento. Então, o que a gente pensa quando olha aqueles 3 pilares do STRIDE é que o Brasil pode ter várias lições a serem compartilhadas com os países que compõem o STRIDE, como o Nepal, a Bolívia e o Quênia, mas também olhar de uma forma global como o Brasil também pode servir de inspiração para a implementação dessas políticas de equidade racial nos diversos territórios, principalmente olhando os países do sul global. Então, esses são lições que a gente tem colocado à frente para trazer a importância do Brasil dentro do STRIDE e o porquê da nossa abordagem ser a nível nacional e olhando as desigualdades regionais também. Esse é um projeto que é de uma ousadia muito grande, porque a gente tem um período de menos de 6 meses para colocar os primeiros resultados em arena pública. Então, o Brasil foi o último país a entrar nessas discussões. Então, a gente tem essa missão que também é isso, né? Quando todas aqui falam como as mulheres negras estão no fronte também da luta, dos desafios, né? De criar novas possibilidades, novos mundos, como Emanuele sempre nos traz, a gente também aceitou esse desafio por reconhecer a importância que é ter um país como o Brasil evidenciando na arena internacional, mais uma vez, porque isso tem sido feito e a gente só faz isso porque várias pessoas pavimentaram esse caminho e a gente tem esse compromisso ético-político de trazer dentro de um projeto de consórcio internacional como o Brasil pode ser considerado um exemplar para o avanço das políticas de equidade racial em outros países, né? Então, é poder oportunizar esse processo de co-aprendizagem e também de possibilitarmos discussões com essas parcerias que estão no projeto, olhando Nepal, Bolívia e o Quênia sobre aquilo que estão fazendo, poder fazer esse processo de aprendizado contínuo, mas também de troca de experiências, é um processo de ganha-ganha para eles e também para a gente, enquanto pesquisadoras, ativistas que estão nesse front, né? E a gente também considerou nesse processo, mesmo curto, a importância de tocar esse projeto na Associação de Pesquisa IALETA e possibilitar também formação de jovens pesquisadoras que estão nas universidades, que estão nos serviços de saúde, que compõem o projeto junto conosco, né? Então, nós temos pesquisadoras que estão conosco nessa jornada, que estão nesse processo, né, de formação, e isso também é uma forma da gente poder ampliar os nossos horizontes, trazer mais pessoas para essa luta, que é uma luta constante e contínua, e a gente poder também formar jovens pesquisadoras a partir dessa confluência de experiências de pesquisadoras, de ativistas que estão no projeto Ilera e também reverberar isso para as próximas gerações, né? Então, a gente aqui tem o prazer de ter Emanuele com essa longa trajetória que vai também nos agregando e o que a gente quer é seguir ampliando essa expansão, essa agregação para que a gente tenha sempre várias pessoas em várias frentes na luta para a garantia da saúde e dos direitos da população negra no Brasil, né? Então, esse tem sido muito o nosso empenho e chamar a atenção da importância da gente ter os desfechos em saúde analisados pela demografia do país. O país é um país de demografia de maioria negra. Então, como é possível a gente falar de desfechos em saúde, pensando maternidade, sífilis, tuberculose e vários outros desfechos que poderíamos discutir aqui sem olhar a demografia do país? Então, também esse é o nosso compromisso de contribuir para a formação de pesquisadoras com essa perspectiva, né? Que não é somente
olhar o dado, mas dar sentido a esse dado a partir das perspectivas sociohistóricas, para interpretar esse dado, olhar o que a literatura tem posto, mas também colocar para revisão como esses dados sistematicamente invisibilizam os efeitos do racismo, as suas manifestações. Então, esse tripé do Ilera é gerando evidências que contribuam para esse enfrentamento ao racismo, mas também fazer esse levantamento da literatura para teorizar sobre essa invisibilização que geralmente ocorre quando a gente olha os marcadores de saúde que são discutidos de forma histórica, de forma a não considerar as assimetrias de gênero, sem considerar o racismo, né? E, por fim, dizer que o racismo nos desorganiza, porque essa é uma citação que a gente pegou de Góes 2025. Eu costumo brincar que eu sempre vou, ela vai falando e eu vou dando as citações para ela. Góes 2025, Góes 2024. Então, em uma das conversas de pesquisa, de diálogo com Emanuele, ela falou sobre como o racismo desorganiza as trajetórias reprodutivas das mulheres negras e como isso desorganiza a nossa vida também. E que se avançamos na qualificação da saúde das mulheres negras, a gente também significa que está avançando com a saúde de toda a população negra. Então, dizer que é nesse lugar de sonhar e de confluir que a gente também vai aprendendo, trocando, se empoderando e colocando em marcha essas conversas que muitas vezes não aparecem nos estudos, mas estão ali nos formando e nos revitalizando para essa resistência coletiva no enfrentamento do racismo. Ela Muito obrigada, descontou. Andréia. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada, viu? Ela descontou, minha gente. Ela descontou que ela ficou restrita na apresentação, até elogiei. E agora ela usou o tempo todo que ela quis, tá certa. Não é? A gente tem aqui, já quase encerrando a nossa atividade, né? Só vou aqui ler alguns elogios, a gente fica muito feliz em ter esse retorno da audiência, né, que vai falar do aprendizado, do privilégio de estar, inclusive, assistindo a gente, né, da importância do trabalho, do que vai ser importante para a sociedade, o trabalho de Aleta, né? Então, a gente agradece muito a todo esse entusiasmo, porque isso nos anima também a fazer um bom trabalho. Eu queria dar uma rodadinha final, né, assim, e aí eu vou fazer invertido, porque aí finaliza com a Andréa e comigo. Eu vou começar com Eliana, né, fazendo as falas finais, depois Joilda, Dandara, Andréa e eu, né, finalizando como mediadora. Então, Eliana, é com você aí as palavras finais para a gente Olha, nessa eu noite. quero mais uma vez agradecer a você, Emanuele, agradecer as meninas, né? A Andréia, Joilda e Dandara. Quero agradecer o convite, fiquei muito feliz, estou disponível. Mas você falou uma coisa muito interessante, né? Você sabe que eu vivo. Eu quero dizer a vocês que eu estou nesse lugar com muita tranquilidade. Eu acho que o passar do tempo me trouxe uma tranquilidade para estar nesse lugar, que é um lugar que você, se você bobear, te desgasta muito. Então você tem que estar sempre no equilíbrio. E aí eu estou dizendo para você, você começou falando de mim como uma mulher de Ogum, e você sabe que foi muito interessante que eu estava em outro espaço, e aí eu fiz um bori, no jogo Ogum, a resposta, minha mãe de Santo falou, você vai para o conselho? Eu falei, não, eu não quero, é outra pessoa. Ela disse, engraçado, eu estou vendo você nesse lugar. E era o tempo todo dizendo, e você sabe que assim, eu fui para esse lugar e eu diria a vocês, com muita tranquilidade, que eu levo muito bem esse espaço, sabe? Ele não me consome, ele não me desgasta. Eu consigo chegar aqui em casa, como eu estou em casa, amanhã estou em outra cor, amanhã eu vou ao cinema, sabe o que ficou? E semana que vem eu volto, aí a demanda está lá e a gente conversa, eu respondo o que tem que responder e volto. Eu acho que eu estou conseguindo fazer isso. Então, eu quero dizer a vocês muito obrigada e que eu estou à disposição de vocês.
para levar as demandas da melhor maneira possível, sem que isso seja um peso. Eu quero deixar isso bem tranquilo, porque está tudo muito pesado. Então, esse lugar em que eu estou nesse ativismo pelas mulheres negras, pelos homens também, mas pelas mulheres negras, meu foco são as mulheres negras, né? As mulheres negras, eu levo com muito prazer e com muita alegria, com muita leveza e com muito entendimento e muito desprendimento no sentido de eu entender que eu não vim ao mundo a passeio. Muito obrigada. Só no acumular da vida a gente pode, né, transitar dessa forma. Eu acho que isso é importante também. Mas a gente pode também já aprendendo com quem veio antes e já ir desenhando o que a gente quer o agora, né? Não precisa Exatamente, esperar para ser este momento em um outro momento da vida, né? Então, exatamente. quando eu falo que eu considero que eu acho que tem perfis mesmo de estar, né? Não é menor outros lugares que a gente Não, ocupa, não, não, né? é Só perfil. Não, é eu perfil, posso né? dizer a você que há 20 anos atrás eu não estaria nesse espaço. Não, É, eu não é. teria essa tranquilidade. Porque eu estou É o dizendo, tempo, o nesse tempo que nos momento, ajuda. eu estou bem nesse espaço. Por isso que eu digo que veio de um outro momento. Há 20 anos, mas eu não estaria, eu estaria irritada, muito irritada, sabe? É, Agora não, agora isso mesmo. passa. Então, agora, eu falei Joilda, mas tanto faz, né? Dandara, está no final. Dandara pode fazer essa fala dela, as considerações finais, por favor, Dandara. Olha, tenho pouquíssimo a acrescentar, assim, além do agradecimento, né? E mais uma vez, da expectativa de qual será o impacto de Ilera, né? Ilera Egbedutu, que vem com essa passagem supostamente curta, né? Mas entende que o tempo é outra conversa, né? O tempo é outra situação. Então, a passagem programática e de cronograma de Ilera é curta, mas do seu impacto e das suas consequências certamente não serão, né? Então, é mais um movimento científico, formativo, político da Associação de Pesquisa e Aleta. Queria convidar todas as pessoas que estão acompanhando a gente pelo chat, né, para acompanhar os desdobramentos do projeto, as suas produções. Quero também, mais uma vez, nos colocar à disposição, né, falando aqui coletivamente, eu e Joilda, que estamos no mesmo CEP, CNPJ, setor censitário e profissional, que é a Universidade Federal da Bahia, né, no seu corpo institucional e também de discentes, né, de docentes, no qual eu me incluo, e fazer essa saudação, né, que momento importante, que momento bonito da gente acompanhar para a ciência, para a epidemiologia, para a saúde coletiva, né, e que esse comece a ser mais um movimento de transformação dessa ciência que tem um compromisso tão importante, tão profundo com a reforma desse país, com o rumo desse país para um destino de justiça racial, né, e que a nossa contribuição, de fato, nos leve mais para perto disso, né. Agradeço muito a oportunidade de dialogar com Eliana Metério, também peço a bênção dela, agradeço a Joilda pelo diálogo, a Andréia, a Manoele, e a gente segue juntas aí mais essa caminhada com Helena. Obrigada, Danda. Vamos juntas. Agora, Joilda. Eu quero agradecer, desejar um excelente feriado, que a gente tem até que refletir a motivação desse feriado, né? Do Dia do Trabalho, num cenário tão precarizado de trabalho no Brasil, né? Que trabalho é esse? Amanhã eu vou ficar refletindo sobre esse feriado. Mas dizer, gente, que lembrar, né, nos espaços que eu tenho circulado, as nossas mais velhas têm sinalizado muito a importância de relembrarmos que estamos em um ano eleitoral, né? E que é muito importante a gente se posicionar nesses poucos meses que faltam aí, pensando nas eleições, né? Dos presidenciais, dos governos estaduais, do parlamento, enfim. E também dizer que a gente está no ano das comemorações dos 40 anos da oitava Conferência Nacional de Saúde. E como é que essa história vai ser contada, né? E
E como é que a gente vai atuar para que a branquitude não continue sistematicamente apagando o legado das mulheres negras? Eu falo das mulheres negras, né, e das pessoas negras que participaram desse processo, inclusive na comemoração de 40 anos da oitava. Eu estou falando isso porque vou participar em breve de algumas atividades sobre isso, e aqui em setembro a gente vai receber também uma atividade aqui em Salvador em prol dos 40 anos, né, da oitava. Então, como é que a gente também já posiciona a Associação Ialeta, o uísque, e aí com seus diferentes grupos, né, incluindo o grupo Redes, o grupo que eu coordeno também, Zeferina, Nós nas Ruas, enfim, vários coletivos aí para a gente revisitar essa história, né, Eliana, dos Isso 40 mesmo. anos da oitava, e refletir também sobre o nosso presente e o nosso futuro. Então, hoje eu avalio que nós temos condições de se somar a essas mulheres que participaram naquela época, para que Sim, a gente sim. também possa contar essa história, né? E esse projeto também é mais um desses esforços. Quero agradecer, estou terminando esses 4 dias aí da semana com o coração cheio de esperança. Obrigada, gente. Maravilha, que Bom maravilha. feriado para todas. Uhum. Maravilha, Jo, obrigada. Vamos construir isso, né? A gente precisa resgatar esse processo, resgatar o que foi movimentos de mulheres de Alto das Pombas nessa conferência, né? Acho que a gente precisa aí trazer esse movimento de reforma sanitária que é super, mais uma vez, elitista, né? E que a gente precisa contar uma outra história, a história real, né? Então, vamos lá construir isso também. Estamos juntas. Andréa, olha, você não tem 15 minutos, hein? Vocês vão 30, que eu gosto de conversar mesmo. Mas eu queria muito agradecer primeiramente a todas, agradecer a Eliana, a Dandara, a Joilda, agradecer a toda a equipe que contribuiu para que a gente estivesse aqui hoje nessa discussão, agradecer a toda a equipe da Associação de Pesquisa Ialeta, nessa confluência que a gente tem feito, olhando temáticas que são muito caras para a gente, temáticas que a gente precisa colocar, porque são as nossas vidas sendo ali contadas, discutidas. Então, sobre o nosso comprometimento com a vivência e a vida das pessoas negras no Brasil, em particular das mulheres negras, que é o que a gente está aqui discutindo. Agradecer muito a equipe da Colab, que está aqui conosco também nesse processo de webinário, a Carlos, a Ana, a todas as pessoas que estão conosco, a equipe da comunicação da Ialeta também, que está aqui nos bastidores nos acompanhando, e dizer que a gente tem, né, uma série de resultados para trazer no segundo semestre, então a gente está nessa organização para sistematizar, produzir esses dados, e a gente espera contar com todas as pessoas aqui e as que estão nos assistindo também em casa para a discussão desses resultados preliminares no segundo semestre. Então, a gente tem ainda um ano todo de discussões que nos aguarda para juntas construirmos essa trajetória rumo ao enfrentamento das desigualdades, do racismo e a promoção da vida e do bem viver da população negra no Brasil e no mundo. Então, muito obrigada a todas, obrigada a Emanuele pela mediação, e eu fico por aqui feliz desse encontro para brilhantar ainda mais a nossa jornada, que vai ser longa, mas vai ser também frutífera, porque a gente acredita no plantio para uma colheita boa, uma colheita de vida para as mulheres negras e seus filhos e suas filhas também. Obrigada, Obrigada. Andréa. Agradecer também, né? Fazer aqui também meu agradecimento. Vou agradecer, não vou agradecer muito, porque a Andréa já fez o agradecimento que a gente
faríamos, né, que eu também faria, mas eu queria só fazer um destaque para a comunicação dialeta. Ana Thaís, Gel Nunes, Larissa Viana, e dizer sobre esse material lindíssimo que a gente sempre, né? Gel, que é a nossa grande artista, né? Gel, sempre que a letra continue iluminando Gel Nunes para sempre poder representar aquilo que o Raio de Sol quer dizer. Então, Ilera Egbé Dudu é essa imagem que ela coloca para a gente aqui, né? Nessa apresentação, em tudo que a gente está circulando durante todos esses dias de divulgação. Então, dizer isso que é importantíssimo para a gente, assim, e a letra preserva bastante que a imagem seja aquilo que a gente quer dizer em palavras, né? Então, Gel, ela faz isso. Que bom, né? Que esse rádio só deixa ela sempre muito inspirada. Agradecer mesmo a todas as pessoas que estiveram conosco em todos os momentos e até o final no YouTube. Agradecer a cada uma de vocês, né, que estão aqui conosco até o final, em uma quinta-feira de um feriado amanhã, então a gente agradece mesmo, né, sabemos de Joil, da jornada dela, sabemos de Eliana, chegando de correria hoje, do Conselho Nacional de Saúde, Dandara, a professora, que é isso, né, fica tudo isso a gente reconhece e agradece o tempo. O tempo, a gente precisa agradecer ao tempo e o tempo de cada um. Né? Então, agradecendo aqui a cada uma de nós com os nossos tempos, encerrando esse webinário, encerrando por hoje, esse webinário, e continuando, né, com esse projeto Vida Longa e Lera, que 4 se multiplique por 4 e sigamos ao infinito com os estudos e produções para em direção ao bem viver da população negra, de sua comunidade e das mulheres negras. É isso. Obrigada e boa noite. Obrigada, meninas. Obrigada. Muito obrigada, muito lindo, viu, gente?